Boa noite, amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, nos fortaleça, enriqueça-nos de bons propósitos, que estejamos disponíveis e atentos para esses estudos, não é? Nos distanciando das divagações inúteis e infrutíferas. Vamos respeitar e valorizar as horas insones que o nosso querido Allan Kardec se dispôs trabalhando arduamente com a proposta de trazer para o mundo dos homens as informações preciosas sobre a vida dos espíritos eternos que somos todos nós. Então, Senhor Jesus, amigos da espiritualidade que velam por nós, o nosso agradecimento pela oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as leis de Deus, hoje especificamente sobre a matéria, as leis e as forças que regem a matéria. Queremos rogar, Senhor, melhor percepção das informações que vamos obter, que tenhamos o nosso entendimento expandido para melhor compreensão. Obrigada, Mestre. Então, queridos, hoje daremos continuidade à leitura do capítulo 6 da Gênese de Allan Kardec e falaremos sobre a matéria e em seguida sobre as leis e as forças. Como vamos falar sobre a matéria, a gente encontrou um material do Chico Xavier no livro Parnaso de Além Túmulo. Ele psicografou um poema ditado pelo poeta Augusto dos Anjos e fala sobre a matéria. E é assim: matéria cósmica, glória à matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia, sistematização dos argumentos que elucidam a teologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. É do mundo desconhecido o éter divino, onde Deus grava a história do destino, dos seus feitos de amor no amor imersos. Livro onde o Criador inimitável grava com o pensamento almo, vivificante e insondável seus poemas de seres e universos. Então eu acredito que nesse poema ele nos fornece uma pequena noção do que seja matéria, quando diz que ela é energia potencial que dá vida aos movimentos, onde a forma se acaba e principia, e é a fonte máter dos conhecimentos. Então, gente, a matéria é essa coisa, sabe, que nos deixa assim com uma indagação, né? É algo no mínimo instigante de se conhecer. E é por isso que Galileu continuará nos falando no item 3. Ele diz: à primeira vista, nada parece tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Vamos entender o que ele nos quis dizer? Ele diz que à primeira vista as coisas não parecem tão variadas, né? Nem tão distintas como as diversas substâncias que compõem. Mas por que será que não nos parece? Será que algum de nós para pensar nessas coisas? Pensamos na matéria como sendo o elemento que compõe o universo? Pessoal, não estamos nos referindo aqui às pessoas que trabalham ou que estudam esses fundamentos e composições, da matéria, como os químicos, os físicos, não é pessoas, assim, estamos falando de todas as pessoas de um modo geral. Nós temos esse tempo para analisar a imensidade de substâncias que compõem esse universo imenso. Eu acredito que poucas pessoas o fazem, não é? Pouquíssimas. Mas por que não fazemos? Porque não faz parte do nosso dia a dia, não é o nosso objeto de atenção. Então a gente vai pensar em quê?
nas contas que a gente precisa pagar, na comida que vai fazer, não é? Na viagem que eu preciso fazer, nas férias, por quê? Definitivamente isso não nos interessa, não nesse momento, mas não nos interessa por quê? Certamente porque, como já falamos, não nos preocupamos com a questão da vida espiritual, com o fato de que somos espíritos eternos e que necessitamos conhecer esses fundamentos. Afinal, somos todos procedentes dessa mesma matéria, como veremos adiante. Então, existem algumas teorias, né? A teoria mais aceita atualmente é a teoria do Big Bang, a grande explosão cósmica que deu origem ao tempo e ao espaço, tal como os conhecemos, né? Segundo essa teoria, cerca de 15 bilhões de anos. Então, desse momento em diante, galáxias, estrelas, planetas se formaram a partir de elementos físico-químicos primordiais, não é? Então, essa é uma teoria científica. Mas e as religiões, por exemplo? As religiões, né? Eu não conheço todas as religiões existentes, mas as poucas que eu pude ter contato, elas ficam mais fixadas na questão da fé, né, da questão moral, das passagens de Jesus, seus ensinamentos, ou seja, tem uma preocupação mais estreita com as questões filosóficas, e isso é muito sensacional, é válido, porque a humanidade está realmente carente desse contexto de fé, caridade, amor ao próximo. E, fora isso, sabemos que existe também a alquimia, mas a alquimia não é uma religião, é uma prática experimental, milenar, que utiliza os princípios da ciência, da filosofia, da magia, para promover transformações na matéria. Então, a realidade ela não explica como ocorrem essas transformações. Mas, afinal, se precisamos desse conhecimento, quem é que poderá nos oferecer essas questões da matéria, de onde vem? Vocês se lembram da promessa de Jesus? Jesus prometeu: se me amas, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Porém, diz Jesus, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho vos dito. Isso está em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. E quem é o Consolador prometido por Jesus? Quem será? É o Espiritismo. Sim, o Espiritismo, essa bênção generosa que nos dá consolação e entendimento. Mas como consolar sem esclarecer? Por exemplo, o desencarne de quem amamos. A gente sofre e chora, ok, pessoal? A gente sofre e chora, sim. Espírita não é de pedra, não nos petrificamos. No entanto, temos a certeza de que o que morreu foi o corpo, a matéria, né? Aquele personagem que viveu conosco durante alguns anos e que mais a essência permanece, o espírito continua e mais ainda nos reencontraremos. Isso não é um consolo? Respondam para vocês. Não é apenas um consolo, é um conforto também. Por isso, né, a gente reafirma a fala de Jesus, que esse Consolador nos ensinará todas as coisas. Por isso, vamos continuar ouvindo Galileu,
ele diz que entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, ele pergunta: haverá duas que revelam perfeita identidade? Ou ao menos paridade de composição? Gente, olha que interessante, não é? Ele diz quanta dessemelhança do ponto de vista da solidez, da compressibilidade, né? A compressão, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos, entre os gases da atmosfera, um filete de ouro, entre a molécula da nuvem e do mineral que forma a carcaça óssea do globo. Então, vejamos, né, até entre os irmãos gêmeos, né, gêmeos da mesma placenta, univitelíneos, eles são têm perfeita identidade ou paridade de composição? Não tem, né? Pode ser até parecidos assim fisionomicamente, o rosto parecido, mas o peso é diferente, a cor do cabelo pode não ser a mesma. Então, é muito interessante a diversidade. Ele diz aquilo que passa sobre, né, as nossas vistas diariamente, não há aquela que tenha perfeita identidade. Tudo é diferente para a gente entender a diversidade das matérias existentes no universo. E ele diz: entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais desiguais que pareçam, quer do ponto de vista da sua constituição íntima, quer sob o aspecto de suas ações recíprocas, não são de fato, senão, gente, olha isso, senão modos diversos sob os quais a matéria se apresenta. Ou seja, a matéria é única, somos todos e tudo é constituído da mesma matéria. No entanto, o que acontece? Ela sofre ordenações de forças que a modificam, né? Que a modifica e transforma em função das diversas condições do meio em que atuam. Então, conforme as disposições, a concepção daquele meio, essa matéria ela é transformada e forma então as infinidades que conhecemos. É como, por exemplo, o átomo, né? Que o átomo é conhecido, a evolução, né? O conhecimento do átomo e sua evolução fez com que as diversas tecnologias fossem desenvolvidas e aperfeiçoadas, e ainda o são diariamente. E aí, no item 4, ele dá o exemplo da química e diz que depois da época em que ele viveu no século XVI, né? Porém, naquele período, surgiam mitos, muitos relegavam a química para o domínio secreto da magia, porque tinham medo, era algo desconhecido. Então, foi a química que nos apresentou um considerável número de elementos e levantou a questão de que os corpos simples são, como entre os não metálicos e os metálicos. Os não metálicos são o oxigênio, o hidrogênio, o cloro, o carbono, muitos outros. E os metálicos, o ouro, a prata, o chumbo, o estanho, por aí vai, não é? Então, o que ele quis dizer? Esses são os corpos simples, né? Que são os metálicos e os não metálicos. Então, está claro, a partir daí, que as variações que conhecemos, mas não passam de modificações feitas nos corpos de base, que são os corpos primários, que são esses que já citamos, não é? Então, um exemplo assim, mais a nosso alcance, as cores primárias. A gente faz uma mistura ali das cores e a gente obtém as cores secundárias, as terciárias, né? Misturando as secundárias, formam as terciárias e por aí vai. Para dar um exemplo das transformações que a matéria sofre. Então, resumindo, a química humana nos diz que tudo sai dos corpos simples. E ele continua nos dizendo,
né, que tem muito mais coisas. No entanto, a limitação humana ainda não permite ir além. Nós estacionamos por enquanto, demos uma paradinha nessa questão, né, porque ainda não temos condições de dar continuidade, né? Então, ele diz, não é, que a questão do que conhecemos como corpos simples, né, esses materiais que citei, como o cloro, né, os metais, o ouro, que ainda não o são. Eles não são, a gente entende que são matéria simples, mas ainda não são. Existe ainda outra. Ele diz, em verdade, tudo parte de um único princípio, de uma única matéria, que é a matéria cósmica primitiva, o fluido cósmico universal, gente. Essa é a matéria geratriz, é a base de todas as outras que nós conhecemos. Então, a diversidade da matéria é decorrente das variações de forças que presidem as condições para que a matéria seja modificada, dando então origem a tantas outras existentes no universo, mas só com o tempo nós teremos a condição de conhecer. É isso tudo emana de uma matéria etérea, única, o fluido cósmico primitivo ou fluido cósmico universal, não é? E no item seguinte ele vai então estudar sobre as leis e as forças que atuam para a modificação dessa matéria, do fluido cósmico, o éter universal. Então a gente vai passar um vídeo pequeno só para a gente reforçar o que falamos, e a gente retorna então no segundo vídeo para falar sobre as leis e as forças.